Senhor. Espero que vocês estejam todos bem. Graças a Deus, chegamos a mais uma lição, a mais uma aula. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, como se deu o ministério de Jesus. O nosso textual nos diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa lição tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é explicar o ministério de Jesus, o ministério terreno de Jesus. Também demonstrar como se deu o ministério messiânico de Jesus e conscientizar o aluno a respeito do seu chamado pessoal. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Marcos, no capítulo 1, verso 14 ao 20. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Nós observamos que ao longo da Bíblia Sagrada, em todo o tempo, Deus chama pessoas para servi-lo, Em Gênesis 12, nós vamos ver o chamado de Abraão para Deus formar uma nação, onde depois viria o Salvador. Também nós vamos ver o chamado de Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. No livro de Josué, no capítulo 1, Deus chama Josué para suceder a Moisés e guiar o povo para entrar na terra prometida. Em Isaías, no capítulo 6, nós vamos ver ele contar como foi a sua chamada, quando ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e em volta do trono anjos, e a glória do Senhor enchia o lugar. E uma voz dizia: quem há de ir por nós? A quem enviarei? E Isaías responde àquele chamado: envia-me a mim. Também nós vamos ver em Jeremias, no capítulo 1, verso 5, quando foi chamado por Deus, ainda jovem, e disse que ainda era uma criança. E o Senhor disse: não diga, sou ainda uma criança. Colocarei minha palavra em sua boca. E quando aquilo que eu disser que você falar, irei confirmar a tua chamada. Também vamos ver em Ezequiel, no capítulo 1, quando Deus chama Ezequiel para ser profeta. E como foi o chamado de Cristo? O que é um chamado? Um chamado é algo que nos faz parar, prestar atenção, se nós vamos decidir se queremos ou não aceitar aquele chamado. Com Jesus não foi diferente. Ele recebeu um chamado e abraçou intensamente. É claro que esse chamado não aconteceu quando Cristo era já o verbo que se fez carne. O chamado de Jesus foi antes dos dias da Galileia, antes de Jerusalém. Foi desde a fundação do mundo. Esse chamado já estava planejado. Logo quando o homem escolheu o pecado e perdeu a comunhão com Deus.
O plano divino de redenção humana foi desenhado por Deus e a Cristo coube o papel. Ele seria o cordeiro que iria morrer para que todos nós tivéssemos vida. O segundo subtópico vai falar o ministério terreno de Jesus. O ministério de Cristo pode ser dividido em dois: terreno e messiânico. Quando se refere ao terreno, foi quando ele se fez carne e habitou entre nós. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2:7. Jesus, sendo Deus, se fez homem, sendo rico, se fez pobre, sendo santo, o fez pecado por nós, sendo abençoado, se fez amaldiçoado em nosso lugar, sendo digno, se fez o mais indigno dos homens. Jesus, em seu ministério terreno, nos inspira com a sua forma de agir no seu dia a dia. Ele orava, jejuava, ia ao templo, ia à sinagoga, lia as escrituras e também curava os enfermos, expulsava os demônios e ensinava a palavra. Além disso, Jesus era profeta, evangelista, pastor, mestre e diácono. Jesus, sendo filho de Deus, ele fazia todas essas coisas. Orava, jejuava, lia a Bíblia, fazia a obra de Deus. Curava os enfermos, expulsava os demônios e ensinava a palavra. E nós, como temos nos comportado? Como nós temos feito a obra de Deus? Né? Muitas das vezes somos relaxados, não queremos ir para a casa do Senhor, não tiramos um tempo para ler a Bíblia, não tiramos um tempo para orar, para consagrar as nossas vidas. Muitas das vezes não falamos de Jesus a um amigo, né? Como nós temos feito a obra do Senhor? Então, Jesus nos deixou um grande exemplo. Ele, sendo filho de Deus, ele era dedicado em agradar o Pai. O ministério messiânico de Jesus significa que ele foi o Messias tão esperado e diversas vezes citado nas Escrituras Sagradas. Nós vamos ver lá em Isaías, no capítulo 7, 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Então, lá em Isaías já falava da vinda do Messias. Também, o ministério messiânico de Jesus, ele abrange em 3 ofícios: sacerdote, rei e profeta. O ofício sacerdotal de Jesus não era temporário, muito pelo contrário. Cristo é o sacerdote perpétuo e especial, pois ele mesmo se deu em sacrifício por nós. E como rei, foi totalmente único, nascendo coroado de majestade. Mateus 2:2. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo.
como profeta, ele cumpriu a promessa feita a Moisés, em Deuteronômio 18:18. Vocês podem ler que lá em Deuteronômio 18:18 já estava falando da vinda de Jesus na terra. E a vinda de Jesus não foi algo secundário, fazia parte do plano original de Deus. Então, desde a fundação do mundo, né, que já fazia parte do plano de Deus para enviar um Salvador, um Redentor, que resgataria o homem, né, para unir novamente diante de Deus, porque o homem pecou, foi destituído da glória de Deus. E como sacerdote, nós sabemos que no Antigo Testamento, o sacerdote era o que intercedia pelo pecado, pelo o povo. E Jesus é o nosso sacerdote que está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Agora nós vamos ver o quarto tópico. Qual é o seu chamado? Já é uma aplicação pessoal para nós, né? O Senhor, ele tem um chamado específico para algumas pessoas, mas ele tem um chamado para todos, que é a salvação. Então, ele chama a todos para a salvação. Em Isaías 51:1, ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Está se referindo à salvação. Após a salvação, o Senhor nos chama, né, a vocação de filhos. Efésios, no capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Então, o Senhor nos vocaciona a filho. E se você for ler esse chamado que é vocacionado a filho de Deus, também tem uma postura adequada à nova vida, que segue até o verso 3. Também o Senhor nos chama a andar em santidade. 1 Tessalonicenses 4:7. Porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para a santificação. Também o Senhor nos chamou para o seu serviço. Mateus 4:19. Mateus 4:19. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, o Senhor nos chamou para o seu serviço, para ir pregar o seu evangelho.
Também ele nos chamou para nós fazermos discípulos. Mateus 28, 19. 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, nós devemos fazer discípulos. Também ele nos chamou para pregar o Evangelho. Marcos 16, 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Também o Senhor nos chamou para curar os enfermos. Marcos 16, capítulo 16, verso 17 e 18. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, este é o chamado do Senhor para as nossas vidas. Ele nos chamou para a salvação e para o seu serviço, né? E isso está relacionado à nossa santificação, à nossa comunhão. Será que nós estamos cumprindo o I de Jesus, né? Como será que nós estamos fazendo a sua obra? Eu quero deixar um desafio para a classe, né? A nossa lição se falou de chamado, né? Falou do chamado de Jesus e do nosso chamado. Então eu quero deixar um desafio a vocês. Vocês coloquem no grupo, depois eu vou colocar no grupo qual é certinho o desafio, o nome de 2 personagens na Bíblia que foi chamado por Deus para servi-lo ainda antes de nascer, né? Ainda no ventre da sua mãe, Deus falou: foste chamado desde o ventre de sua mãe. 2, um no Antigo e outro no Novo. O nome do personagem, o livro, o capítulo e o versículo que está escrito. Sejam honestos com vocês mesmos. Não vale procurar no Google, né? Se esforcem e vocês mesmos vão pesquisar na Bíblia, tá? Ainda quero deixar também para vocês, tá na revista, vocês conseguem encontrar. O ministério messiânico de Jesus, eu falei, é sacerdote, rei e profeta. Coloquem no grupo 3 referências que mostram o Senhor exercendo o seu ministério de sacerdote, uma referência, ele exercendo o ministério de rei e outra de profeta.
uma referência de cada ofício. No próximo domingo, o Rodrigo vai estar falando quem participou, tá? Vamos ver se vocês estão seguindo as aulas, vamos ver se vocês estão estudando, se dedicando. Lembrem, falei para vocês, nós somos aquilo que nós comemos, né? Você tem alimentado a sua alma, o seu espírito, com o quê? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem orado? Reflita sobre isso, tá? Deus abençoe.